Olá, ferrenhos, bem-vindos ao Damascast. Eu sou Rafael Zatinski e hoje estou aqui com Xiosmel Ramon. Xiosmel, ele é venezuelano, psicólogo e atualmente ele está como editor-chefe aqui na revista Rio Negro, no Brasil. Tudo bem, Ramon? Tudo bom, Rafael. Muito obrigado por me convidar para participar desse podcast aqui. Realmente aprecio muito, agradeço bastante a oportunidade. Perfeito. Ainda mais nessa oportunidade de estar conversando com o venezuelano que está inteirado das situações, então é algo único até, inclusive. E, inclusive, né, falando sobre a questão da Venezuela, Ramon, gostaria de entender como que foi o decorrer da Venezuela nessas últimas décadas, até chegar na situação que a gente está agora. Bom, Rafael, essa pergunta é bastante importante, porque é uma pergunta que, inclusive, sempre é feita por muitos dos meus amigos brasileiros, né, que buscam entender a situação real da Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Por que chegou nesse ponto, né? Para entender essa situação, nós temos que compreender que na Venezuela existiu, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70 e tudo mais, 60 anos de bipartidismo. O que acontece isso? O que é isso? Né? Eram dois partidos políticos que, por enquanto, um era presidente, o outro estava aguardando. Depois o outro assumia a presidência, o outro aguardava. Então, tivemos 60 anos de bipartidismo. O pessoal fala, foi um socialismo suave, um socialismo tranquilo, né, que terminou sentando as bases para uma Venezuela diferenciada, uma Venezuela que dependia diretamente do petróleo. Então, esse bipartidismo, por 60 anos, terminou que cansou a população. A população se cansou. Assim, chegou um ponto onde já não aguentava mais ter dois partidos políticos ali na frente. E também tinha situações de corrupção, tinha situações onde, por exemplo, no finais dos anos 80, teve o chamado Caracassos, teve também, início dos anos 90, um intento de golpe de Estado pelo Chávez, né? Então, assim, o pessoal se cansou. E por lá, pelos anos 1998, né, surgiu a figura do Chávez, né? Mas para entender o Chávez, Chávez intentou dar um golpe de Estado no ano 92, né? Falhou o golpe de Estado, ele foi preso, e no ano 94, outro presidente de uma amnistia, vamos dizer, liberou Chávez da prisão por causa dessa tentativa de golpe de Estado. Aí, ao sair Chávez do poder, ele viu a oportunidade, né? Ele tinha uma incrível aceitação popular e começou uma meio que uma campanha política oculta ali por todo o país, ele se apresentando como um líder carismático, um líder diferenciado, um líder que escuta as comunidades, que escuta as pessoas e tudo mais, e terminou que no ano de 98 ele foi eleito, né, como presidente da Venezuela, dando início a essa etapa da Venezuela chamada chavismo, né? O chavismo, essa corrente, né, política, ela está direcionada pelo Chávez, e o Chávez, ele aperturou de uma maneira incrível, de uma confiança incrível para o povo, né? Ele se mostrou como esse líder característico que escuta as comunidades, que escuta ao povo, né? E ele, inclusive, ele era dessas pessoas que entrava nas casas, tomava café com as pessoas, ele brindava essa importância, sabe? Como quando você tem está namorando com alguém e você vê que essa pessoa realmente é a correta, porque ela me escuta, ela está ali, ela sente minhas dores e ela passou pelo mesmo que eu passei. Esse era Chávez, né? Só que por trás de Chávez tinha um monte de questões como corrupção, como dependência total do petróleo, tinha também esse ter a consideração dos meus amigos, que embora eles não tenham conhecimento de nada, para colocar eles nos ministérios, nos distintos poderes e tudo mais, né? Então, Chávez gerou por 10 anos essa oportunidade, né, para esses amigos deles, onde muitos amigos deles ocuparam cargos ministeriais. Por exemplo, temos o caso de militares ocupando cargos do Ministério de Saúde, então o Ministério de Educação. Os caras não sabiam nada e cometiam os erros incríveis, os piores erros, mas eles estavam ali na frente, embora eles não soubessem nada do que eles estavam fazendo, né? Então, Chaves teve uma oportunidade onde os preços do petróleo estavam altíssimos, né?
E Venezuela, por ser o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, ele conseguiu aproveitar essa situação, essa oportunidade, né? Só que os valores oriundos do petróleo eram direcionados de uma maneira errada, né? Corrupção e tudo mais, malversação de fundos, e termina que por causa de que essas pessoas que malversavam os fundos eram amigas de Chávez, ele não estava nem aí. Ele falava em público, eu estou em contra dessa situação, mas por trás estava tudo ok, estava tudo tranquilo. Então, Chávez sentou as bases para essa crise humanitária, essa crise social, política e de saúde que está vivendo Venezuela atualmente, né? Então, a gente conhecendo essa situação, conhecendo esses antecedentes, né, antes de Chávez, com Chávez, a gente compreende melhor a situação de Maduro, né? Ao morrer, depois da morte de Chávez, né, Chávez deixou bem indicado para todo mundo, bem escrito para todo mundo que no caso que ele morresse, né, o próximo líder da Venezuela seria Maduro, né? Muitas pessoas, eu escuto particularmente brasileiros, eu escuto, não, mas Chávez era um líder muito bom. Se Chávez estivesse no poder, isso não fosse acontecido. Só que eles não olham a situação com um panorama geral. Quando Maduro foi eleito presidente, né, o valor do barril de petróleo estava ainda em $100. Um ano depois, esse valor caiu para quase $43. $43. Então, essa dependência do petróleo, ao petróleo, né, terminou gerando esse impacto na economia do país. E devido a isso, né, a gente teve essa crise onde não tinha alimentos, ou em caso de que tiver alimentos, você não tinha para comprar alimentação. Produto disso também aconteceu a inflação, você tem a situação de migração incrível dos venezuelanos saindo da Venezuela para outros locais, e tem também essa situação que estamos vivendo atualmente, né? A partir do ano 2014, né, começamos a ter esse impacto econômico, né? Nós tivemos a maior inflação do mundo, chegando a quase mais de 1 milhão por cento, né, de inflação. Então, para você ter uma ideia, né? E temos essas instituições que cada vez apoiavam mais o chavismo, nesse caso a Maduro, porque por essas questões da corrupção, eles precisavam se amarrar mais ao poder. Então, por enquanto eles estavam mais colados, né, mais grudados ao poder, eles precisavam estar mais juntos, mais unidos, né? Então, é isso, né, o que acontece atualmente. Eu acho que, produto disso, temos essa Venezuela que estamos vivendo atualmente. E pelo que tu falou, desde o Chaves sempre teve esse militarismo muito incluído dentro da parte do governo, sempre teve essa união do militar para conseguir. Sim, sim, sim. E, assim, uma das questões que eu já dando uma análise, né, da psique do venezuelano, né, ao longo da história, né, o venezuelano sempre gostou de ter um militar no poder. Sempre gostou de ter um héroe no poder, uma pessoa. Você vê na história com Simão Bolívar, você vê na história com o Juan Vicente Gomes, você vê na história com Marcos Pérez Jiménez, né, que foram antigos ditadores da Venezuela, presidentes da Venezuela, né, o que estavam ali liderando o país, né. Então, historicamente, o venezuelano sempre gostou de ter no poder um militar, ou melhor ainda, um héroe. Um símbolo nacional. Então, Chávez se mostrou como esse héroe, esse símbolo nacional. Tanto assim que você vê monumentos de Chávez em todas as cidades da Venezuela, ou pelo menos em algumas cidades da Venezuela, você vê monumentos de Chávez, estátuas de Chávez ali, como um cara que fez história. Nunca outro presidente fez o que ele fez na Venezuela. Então, é uma das particularidades do venezuelano. E Chávez, ele leu, né? Ele foi uma pessoa muito inteligente porque sabia que as pessoas precisavam de alguém assim. E ele sempre colocou esse militarismo por dentro das suas decisões principais. Como eu falei anteriormente, ele era uma pessoa que indicava os ministros e falava: olha, meu amigo, o general X, ele vai ocupar o cargo ministerial no Ministério da Saúde, né? Embora o cara não sabe de nada, não sabe absolutamente nada, mas é meu amigo. Então, sempre teve esse militarismo que atualmente é dessa forma, né? Uhum. E, por exemplo, hoje em dia a gente olha a Venezuela como uma ditadura, como algo ali onde que você tem que tomar cuidado com as coisas que fala. Inclusive, teve até uma mulher lá do Lola,
né? Não sei se tu conhece esse grupo, né? O Ladies, agora eu não vou saber o nome completo, mas o Lola, em que ela foi presa por conta da ditadura em si. Mas sempre teve essa ditadura em si ou foi algo gradativo? Foi algo que foi piorando com o tempo? Bom, foi piorando com o tempo, né? Mas na época de Chaves também acontecia. Nós temos o caso de Franklin Brito, né? Franklin Brito, na época das expropriações de Chaves, Chaves era uma pessoa que ele teve uma época que ele conseguia ver uma empresa, conseguia ver uma casa na frente de uma praça simbólica, a Praça Bolívar de Caracas e tudo mais, e ele falava, essa casa daí, de quem é? Exprópria. Inclusive tem vídeos disso ali, do cara falando, você exprópria essa casa, você exprópria X empresa, você exprópria tal fazenda, né? Então, Franklin Brito era um fazendeiro da Venezuela e Chaves, assim, sem mejar palavras, expropriou a fazenda de Franklin Brito, né? O que aconteceu? Franklin Brito, ele passou a ter um protesto de fome, ele parou de comer. Ele se sentou na frente de uma instituição pública lá na Venezuela e falou, eu não vou comer mais até que o governo devolva minhas terras, que me roubou. Aí o cara passou 1 ano, 2 anos, até que chegou o ponto em que morreu. Assim, ele se sacrificou literalmente pelas suas terras. Chaves, vendo tudo isso, ele não se importou com isso. Temos também outras situações de outros políticos que foram perseguidos também com Chaves, né? Então, já na época de Chaves, a gente já estava vendo esse totalitarismo dentro do governo. Ele tomava as decisões e, se em caso tal não dava certo por uma via, ele ia pela outra via. Por quê? Porque a palavra dele era lei, a palavra dele era o amém, o amém da oração. Então, ele precisava disso, ele necessitava disso. Atualmente, a ditadura, né, chavista de Maduro não é muito diferente, embora agora ele esteja se mostrando de uma maneira mais aberta e os órgãos repressórios do regime, né, são piores ainda, né, porque eles não têm medo agora de atirar no povo. Por exemplo, os militares eles não têm medo de pegar uma arma e atirar num grupo que está protestando, né? Então agora eles não têm nenhum problema se tem uma câmera perto, eles não têm nenhum problema se tem alguém filmando, eles vão lá, cumprem com o dever deles e pronto. Então é uma coisa que vem desde Chaves. Chaves já tinha criado isso na mentalidade dos seus seguidores, principalmente daqueles que estavam perto deles, né? Você vê Diosdado Cabello, você vê o próprio Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, que são pessoas que eles não tremem. Tipo assim, eles não tremem para mandar a matar alguém. Eles não tremem, não têm medo disso. E até tu havia mencionado na conversa que a gente estava tendo sobre que você também sofreu sobre essa repressão em si dessa ditadura, né? E como que foi esse processo? Quando que aconteceu? Como que foi para você, inclusive, né, de ter sido preso? Bom, no ano 2014, um ano depois da morte de Chávez, né, a Venezuela estava envolvida em diferentes protestos em todo o país. Eram protestos em cada cidade. Eu acho que todos os municípios da Venezuela tiveram uma protesta aí de pessoas que estavam em contra de Maduro, né? E eu lembro que nessa época eu estava estudando, era estudante de psicologia, né? E preferia ir embora para minha casa, né? Que era uma outra cidade, um outro estado também, porque iria ser relativamente mais calmo, né? Mais calma a situação. Só que aí eu participei de algumas reuniões com algumas organizações políticas na minha cidade e tudo mais. Só que saindo dessas reuniões políticas, né? Eu não ia imaginar que eu estava sendo perseguido, né? Alguém estava me vigiando e tudo mais. Aí eu cheguei na minha casa com um grupo de amigos e meia-noite, na madrugada, né? Eu lembro claramente isso porque realmente impacta, né? Isso fica na sua mente, fica aí, você não pode esquecer uma noite como essa, né? Chegou a polícia política na minha casa, né? A polícia política é o SEBIN, né? Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, mais que todo um braço repressório também do governo de Maduro, é SEBIN, Polícia Política. Chegou também a polícia, né, a polícia militar, aqui, que seria aqui no Brasil, e também chegaram também algumas viaturas do exército.
Aí eles chegaram falando que a gente, né, eu, minha mãe, incluída nesse pacote, eu, minha mãe e 4 amigos mais, a gente ia a atacar fogo na governação, atacar fogo nas principais rodoviárias do estado, nas principais estradas do estado e tudo mais, culpado de uma coisa que não tinha absolutamente nada de lógica, né? Primeiramente porque minha mãe é asmática, né? E a gente nem pode, inclusive, estar dentro de protestos, porque normalmente sempre tem repressões e tudo mais, então para ela ia ser complicadíssimo. Então, 5 pessoas iriam atacar fogo na governação do estado, iria fechar as principais estradas da cidade, e foi o motivo principal da nossa prisão. A gente foi levada para a sede do SEVI, né, da Polícia Política. É uma coisa realmente feita para você duvidar de você mesmo. Eles mexem com sua psicologia, eles mexem com sua mente, né? Eu lembro que nessa época eu falava para os meus amigos, eu falava, caraca, eu só vi isso, eu só vi uma coisa similar em filmes. Realmente eu não acreditava quando o pessoal falava, caraca, é dessa forma, é dessa maneira que acontecem a violência na Venezuela, e é dessa maneira que acontecem as prisões políticas na Venezuela. Você está num quarto escuro, um quarto que muitas vezes você nem sabe se fora é de manhã ou é de noite. Você está num quarto onde, no meio do quarto, assim, da sala, passa uma tubulação de esgoto, e se alguém faz alguma coisa no banheiro do lado, você vê todo por ali. Eles criam essa cenografia para mexer realmente com sua mente, para você sair de ali assim, sendo uma outra pessoa, né? E a gente passou um tempo ali nessa sala da polícia política e conseguimos sair, né? Conseguimos sair. A gente teve que passamos por várias situações judiciais na Venezuela. Deixa uma marca na mente e também uma marca no seu historial, né? Embora você não fez nada, eles já sinalizam. Esse daqui é uma pessoa, um delinquente, né? Uma pessoa que faz coisas erradas, né? Eu lembro que nessa época, quando eu saí da minha casa, eu fui tratado como uma pessoa que assassinou alguém. Eu lembro aos meus vizinhos aí, caraca, mas o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu. Os caras estão sendo tratados como se eles fossem assassinados alguém, né? E isso por falar da minha cidade. Na capital, Caracas, é pior ainda. Existem prisões que estão 30 metros baixo terra. Existe o helicoide, que é o centro principal da prisão na Venezuela, e onde o pessoal realmente é maltratado. É uma coisa assim, tipo assim, Guerra Fria. Eu só imagino isso, Guerra Fria, espiões e tudo mais aí. É uma coisa de filme mesmo, né? Aí eu consegui ser liberado, né? A gente saiu com uma medida cautelar de apresentação por 6 meses. A gente teve que se apresentar, a gente teve que realizar trabalho comunitário. E depois disso, a perseguição continuou. Eu lembro que no ano 2018 eu falei, para aqui, já não dá para mim. Eu saí, e ainda estando fora da Venezuela, eles chegaram na minha casa. Eles nem sabiam que eu tinha saído da Venezuela, e eles chegaram na minha casa me procurando. Eu lembro que uma noite, chegando aqui em casa, eu já estava no Brasil, meu pai me chamou e falou, Ramon, recebi a visita da Direção-Geral de Inteligência da Polícia. Eles estavam te procurando por uma postagem que você fez no Facebook. Imagina. Então, eles queriam me levar para algum canto para pegar meus depoimentos. Aí eu falei, cara, ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que eu não estava lá na Venezuela, porque com muita certeza não ia ser 15 dias, uma semana que eu iria passar, que eu iria ser preso. Eu tenho amigos que ainda estão em prisão. Eu tenho amigos que ainda estão vivendo essa situação lá. E uma coisa real. E quanto tempo que tu passou, assim, preso? Eu passei vários dias no SEVIM, na polícia política, né? Passei em torno de uma semana. E depois eu fui trasladado para as instalações da polícia militar. Então, ali foi um pouco mais calmo, porque não é tão punk, assim como falam aqui no Brasil, não é tão difícil. Aí eles me colocaram com os polícias que já estavam presos e tudo mais, aí você tinha uma liberdade melhor, você já conseguia dormir um colchão, já conseguia ir para o banheiro,
Anteriormente o banheiro é um buraco no meio do chão, então era diferente, né? Já os tratos eram já diferentes também, né? Mas assim, diferente das pessoas que atualmente estão presas, né? Que hoje foram presas. Nos últimos protestos, tem caras que são mais de 1.000 pessoas que foram presas, né? E ainda estão lá, ainda estão no helicoide, ainda estão em centros penitenciários. Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas é uma situação super complicada. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Ramon, e por exemplo, como que foi em 2018 que você falou, né, que você deu esse basta e que daí você veio para o Brasil? Como que foi esse movimento seu? Como que foi todo o trajeto em si? Bom, para mim foi traumático, assim, falando a verdade, foi traumático. Ninguém quer sair da sua casa. Ninguém quer sair do seu país, ninguém quer deixar a sua família e que fique longe, né? Pelo menos ninguém com as oportunidades dentro do seu país, porque eu não vejo, por exemplo, o brasileiro falando, não, eu vou embora porque, assim, eu quero largar tudo e pronto. Não, assim, eu vejo algumas situações específicas, fala, não, eu vou embora para a Europa, eu levo a minha família, ou então eu vou embora para um outro país, para Estados Unidos, e eu levo a minha família toda, né? Eu não consegui tomar essa decisão dessa forma. Eu falei, quanto eu tenho no meu bolso para... Quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária? É isso? Dá para chegar a algum canto? Não dá para chegar na Europa, não dá para chegar nos Estados Unidos. Aí eu decidi sair por Brasil, né? Todo mundo nessa época estava saindo pela Colômbia, eu falei, não, vou o contrário ali. Eu acho que é melhor. Eu acho que ninguém vai imaginar que vou sair por uma outra fronteira, porque a fronteira do Brasil é muito distante da minha cidade, lá na Venezuela, né? Então eu decidi sair para o Brasil. Aí eu saí assim, sem imaginar, assim, sem pensar muito, porque eu acho que se eu pensava muito, eu ainda estivesse lá na Venezuela. Eu falei, não, eu vou embora. E, Rafael, meu amigo, você pode ter certeza que cada quilômetro que eu passei, né, que eu recorri, né, desde a minha cidade até a fronteira da Venezuela, é um sentimento incrível. Não é diferente você ir de férias, você curtir o momento com sua família e tudo mais numa outra cidade. É realmente você falar, provavelmente eu não vou voltar para as ruas onde eu me criei, eu não vou voltar a ver os meus amigos. Então é um sentimento onde acontece tudo, passa tudo pela sua cabeça, né? Chegando aqui no Brasil, eu me topei com um país muito diferente. Primeiramente, a língua, né? Eu não sabia falar português. Eu lembro que quando entrei em Pacaraima, eu consegui a amizade de um professor que ele falava inglês. Aí eu comecei a falar em inglês com ele porque eu sabia falar inglês e ele também sabia falar inglês. Então eu me comuniquei desde Pacaraima até Boa Vista com ele em inglês, né? Aí depois cheguei aqui em Manaus e foi uma situação assim de crescimento individual, onde você vai aprendendo a língua do país, você vai aprendendo a cultura, uma cultura bastante linda, uma cultura ampla, uma cultura que transcende uma cultura gastronômica, são muitas coisas, né? E esse foi outro fator, né? Você se acostumar a outra gastronomia. Eu já posso falar, bom, eu já sou manauara porque eu já provei todos os pratos e eu gosto desses pratos, né? Então, mas assim, é um impacto que no início, no primeiro mês, você fala, caraca, é muito diferente. Eu, às vezes, falava para mim alguma palavra e eu não entendia. Eu falei assim, não sei, não sei dizer. Mas é um crescimento, sempre vejo isso. Aí eu empreendi, eu trabalhei na rua, eu trabalhei em diferentes áreas até chegar ao ponto onde eu estou. Mas eu vejo isso como uma forma, um crescimento, é natural. E necessário também até certo ponto. E, por exemplo, isso foi um trajeto individual seu, onde que você conseguiu sair, e só não entendi muito bem, você saiu pela própria Venezuela, direção Venezuela-Brasil, ou... Sim, eu saí pela própria Venezuela. Eu passei, assim, saí da minha cidade até a fronteira do Brasil com Venezuela, que é do lado venezuelano, Santa Helena. Passei pelo Pacaraima, assim, por coisas que eu não consigo explicar.
no percurso da minha viagem, o ônibus nunca foi parado. Nunca foi parado. E em todo o trajeto, né, existem mais de 40 postos da polícia rodoviária, né, da polícia rodoviária da Venezuela. E normalmente eles vêm, pedem teu documento, teu RNM, rastreiam se existe alguma situação, mas por coisas que eu não consigo explicar, eu passei por toda a minha viagem foi tranquila, em nenhum momento eles pararam. Quando eu chego na fronteira, aí eu não sei explicar o que aconteceu, eu nem encarimbei meu passaporte, passei direto para a Polícia Federal do Brasil. Eu falei, olha, eu sou perseguido político, tá aqui as provas, e eu quero solicitar refúgio. Então foi dessa forma. E nessa parte, quando você solicitou refúgio, o pessoal recebeu bem? Como que foi? Sim, aqui no Brasil, e uma das opiniões que eu tenho, assim, Brasil é o país da Latinoamérica que está mais preparado para receber migrantes. Você tem situações, por exemplo, no Equador, em Peru, na mesma Colômbia, onde para você ter residência é complicadíssimo. No Equador, você, até um certo ponto, até uns meses atrás, eles pediam, solicitavam um valor para você, eu acho que eram $100 e tudo mais, para tramitar toda essa documentação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pode solicitar a documentação estrangeira, né, para ser residente estrangeiro ou então refugiado de forma gratuita. Você não precisa pagar taxas, você realmente você é bem acolhido aqui no Brasil. Em contrapartida, assim, você tem que cumprir os deveres, como todo país, é necessário, porque é um dever seu ser um cidadão correto no país que está acolhendo você. Mas nessa área migratória, aqui no Brasil, eles têm pelo menos na época onde eu cheguei, eles já tinham essa plataforma, eles já tinham essa estrutura jurídica para acolher e receber também aos migrantes. Que atualmente nós temos em torno de 500 mil migrantes venezuelanos aqui no Brasil, dados atualizados da plataforma Air4V, que é a plataforma de resposta para venezuelanos, né? Então, eles atualizam esses dados em conjunto com organizações, em conjunto também com a Polícia Federal e tudo mais. Então, realmente, eu sempre falo isso, o Brasil tem uma das melhores estruturas para receber migrantes de Latinoamérica, eu acho que do mundo também. E, Ramon, quantos venezuelanos saíram até agora assim, do país? Quantas pessoas estão tendo dificuldades e quais meios eles acabam utilizando? Bom, por dados, né, da plataforma Refugiados, Resposta por Venezuelanos, né, que é uma plataforma que é integrada por algumas agências internacionais, alguns países e tudo mais, né? Temos em torno de 8 milhões de venezuelanos que já saíram da Venezuela. 8 milhões. Eu acho que é mais de um terço da população total da Venezuela, né? Eu sempre costumo de falar, né, de dizer para as pessoas que nós temos vários fluxos migratórios nesses últimos 10 anos, né? Temos o primeiro fluxo que iniciou a partir dos anos 2013, 2014, onde realmente a situação estava super difícil. Aí o pessoal ainda tinha essa oportunidade de selecionar alguns países para viajar. Temos pessoas que foram embora para Panamá, Argentina, Chile, assim, sem nenhum problema nenhum. A partir do ano 2015, já temos pessoas que realmente assim, chegaram num ponto, eu não me importo para onde eu vou, mas eu vou sair. Aí começamos a observar essas ondas migratórias de venezuelanos que estavam saindo andando da Venezuela e chegavam na Colômbia, chegavam aqui mesmo no Brasil, chegavam andando inclusive para Equador. E temos uma outra onda onde realmente assim, ninguém, pior ainda, assim, eu vou embora para qualquer canto. Seja Trinidade e Tobago, seja assim, qualquer lugar, seja indo via barco, seja indo via terrestre, seja falsificando um passaporte e indo embora para qualquer outra parte, para qualquer outra área, né? Depois dessa situação da migração na Colômbia, né, que foram muitos venezuelanos que migraram para a Colômbia,
Começou também a migração para Peru, onde temos um quantitativo tanto em Colômbia quanto no Peru, né, que temos um quantitativo bom de venezuelanos, e o ano passado e o ano 2022 aumentou também o fluxo para o Brasil. Nós chegamos a ter, nessas épocas, quantidade de venezuelanos chegando ao Brasil, entrando pela fronteira terrestre de Pacaraima, em torno de 1.000 venezuelanos por dia, 800 venezuelanos por dia. Isso é muito, são muitas pessoas, né? Ainda bem que o governo federal, ele, a partir do ano 2018, ele teve uma iniciativa em conjunto ao Exército brasileiro, uma iniciativa chamada Operação Acolhida. A Operação Acolhida, ela, com vários objetivos, né, de acolher, de reorganizar essa parte da fronteira e também realizar a interiorização de venezuelanos que estavam tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista para outras cidades do interior do país. Então, por meio dessa operação acolhida, eu acho que existiu essa organização real. Embora atualmente ainda continue a situação de que temos venezuelanos morando nas ruas de Pacaraima, eu acho que temos mais venezuelanos do que população brasileira morando na própria Pacaraima, né? Mas isso daí é impacto direto da situação venezuelana, né? Então, atualmente temos a Operação Acolhida, que está acolhendo os venezuelanos e direcionando para diferentes cidades do país, mas são muitos venezuelanos que chegaram a entrar por dia. Hoje, depois das eleições na Venezuela, tivemos um aumento, chegamos a ter em torno de 400, 500 venezuelanos entrando por dia. Antes das eleições, a gente se manteve em torno de 80, 100 venezuelanos entrando na fronteira terrestre de Pacaraima, né? Mas, assim, nessas ondas, né, também eu acho que vale a pena destacar que a partir do ano passado, essa onda migratória, ao invés de ser para o sul da Latinoamérica, virou para o norte. Então, temos pessoas que passaram andando, né, que foram embora andando para os Estados Unidos, cruzando a selva do Dairém, o tampão de Dairém, que é uma selva que está localizada entre Colômbia e Panamá. E ela já se cobrou vidas, assim, milhares de vidas de venezuelanos. Então, atualmente, eu acho que no último mês, eu vi uma informação de que no último mês entraram mais de 35 mil venezuelanos para os Estados Unidos. E são dados que, nossa, impactam. São muitas pessoas que saem andando da Venezuela e passam por vários países. Passam por Colômbia, por Panamá, passam por vários países, México, né? Chegam até lá, até Estados Unidos, né? Mas o fluxo migratório, embora ele teve esse aumento por causa do resultado das eleições na Venezuela, né? Está se mantendo em torno desse quantitativo após das eleições, né? 400, 500 ali. Mas graças a essa iniciativa do Exército, né, a Operação Acolhida, a gente está conseguindo desenvolver um trabalho efetivo, porque senão a gente tivesse milhares de venezuelanos lá na fronteira, lá em Pacaraima. E Pacaraima é uma cidade pequena. Eu acho que não dá nem 15 mil habitantes. Então é muito pequena. Boa Vista, embora seja uma cidade maior, né, mais grande, ela também não tem a capacidade para receber muitos venezuelanos. Então, graças a essa iniciativa, a gente tem essa parte da interiorização. Esse pessoal que está vindo para cá, esse pessoal que está passando, atravessando as fronteiras, você até citou principalmente sobre essa questão das eleições em si. Como que foi o impacto das eleições agora? Porque o que nós, enquanto brasileiros, sabemos é que teve ali uma vitória do lado oposto ao do Maduro, mas mesmo assim, de repente, do nada, surgiu que o Maduro venceu. E continuou. E teve uma grande manifestação quanto a essa indignação em relação sobre a questão das urnas, a questão da votação. Como que foi? Bom, eu vou ser muito objetivo nessa opinião que eu vou dar agora, né? Antes das eleições, existia uma expectativa. A gente, inclusive, observou que muitos migrantes venezuelanos que já estavam morando no Brasil estavam voltando para a Venezuela. Nós falamos, caraca, como é que acontece isso, né? Mas era porque existia uma expectativa de que realmente
o resultado das eleições iriam ser aceitados. E foi uma matriz de opinião que foi gerada dentro dos grupos da oposição. Os grupos da oposição começaram, não, se a gente realmente resulta ganador, a gente vai ter o poder e tudo mais, assegurando realmente que, porque de fato foi assim, né, a oposição ganhou e tudo mais, mas os grupos opositores, os partidos políticos da oposição, assim, já asseguravam que realmente o Maduro ia deixar o poder de boa, né? Só que Venezuela não vive uma ditadura convencional. Ela é uma ditadura muito diferenciada, ela é uma ditadura cívica, né? que está no poder justamente por causa da corrupção e outros fatores, né? Então, esse grupo que mantém o poder, que são 5 atores específicos, Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez e o próprio Diosdado Cabello, eles estão no poder porque eles contaminaram as pessoas que estão no entorno. Eles corromperam as pessoas que estão no entorno. Então, as pessoas que estão no entorno, assim, elas não têm de outra. A maioria delas estão sancionadas pelo governo dos Estados Unidos, que embora Estados Unidos está avaliando diminuir essas sanções, né? Tipo, baixar, como que relaxar essas sanções por motivos de petróleo e do conflito que está acontecendo entre Israel e o Hezbollah e tudo mais, né? Mas, assim, o entorno desses cinco atores, né? Eles estão corrompidos. Então, não adianta eles querer uma mudança no poder, porque eles também têm seus negócios corruptos. Então, eles ficam amarrados ao Maduro, eles ficam amarrados a Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello é um personagem que, se você analisa, ele é cruel, assim, é o pior vilão de um filme. E ele tem também suas formas de manter o poder. Atualmente ele é o ministro de defesa, né? Ele é o ministro de defesa aí da Venezuela, e ele ocupa também o cargo de presidente, né, de primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, o cara ele tem controle total, controle absoluto nos órgãos da repressão do governo de Maduro. Ele tem controle absoluto da polícia, ele tem controle absoluto desses corpos armados na Venezuela, né? Então, eles estão se amarrando ao poder dessa forma, e era uma coisa que, objetivamente, era de se esperar. Eles não têm uma boa aceitação na Venezuela, eu acho que a aceitação deles gira em torno do 15% a 20%, eles iriam a perder. Só que, se você coloca entre a faca e o paredão uma pessoa, a pessoa vai se defender. Então, eles mesmos, com cara de pau, eles falaram, não, a gente ganhou as eleições. Vocês podem mostrar qualquer tipo de ata que vocês quiserem, mas a gente ganhou as eleições. Por quê? Porque eles estão amarrados ao poder. Todas as instituições, o Conselho Nacional Eleitoral, o Tribunal Supremo de Justiça, o Defensor do Povo, todos, absolutamente todos, estão alinhados com o governo da Venezuela. Eles não são apartidistas, eles são partidistas. Inclusive, muitos deles foram amigos de Chávez. Então, eles se mantêm no poder por causa disso. Na minha cabeça, eu não imaginava que o presidente, né? Eu acho que o presidente do Conselho Nacional Eleitoral ia sair informando e falando, não, a candidata da oposição ganhou as eleições. Eu não imaginava isso, eu já esperava essa situação. O que me impactou foi a decisão dos partidos políticos a ir a uma eleição. Me impactou muito. Por quê? Porque em anos anteriores, né, esses mesmos partidos políticos criticavam a metodologia do Conselho Eleitoral. Então, eu fiquei muito surpreso quando eles falaram, não, nós vamos às eleições, mesmo sabendo que eles têm uma metodologia eleitoral muito diferenciada. Eu falei, para mim é surpresa. Mas eles conseguiram mexer na esperança das pessoas, conseguiram mexer na esperança do povo e terminam impactando nesse retorno das pessoas para votar. Votavam em massa. Era impactante. Eu ficava até feliz ver essas pessoas irem, assim, se manifestar dessa forma, né? Mas sabia que realmente o governo não iria aceitar essa decisão das pessoas, né? Dos cidadãos, né? Eu colocando e analisando a situação bem objetiva, por uma parte, eu vejo que assim, os partidos políticos de oposição, sabendo que isso iria acontecer, eu acho que, sabe, não deveram
chamar o povo para participar do processo eleitoral. E, por outro lado, o governo de Maduro ele já se esperava qualquer ação, como, por exemplo, a ação de divulgar as atas e tudo mais, que foi uma jogada maestra, né? Foi uma boa jogada, mas, assim, cara, o chavismo tem o poder. E se eu tenho o poder, eu não me importo, sabe? Eu não estou nem aí. Tipo assim, você pode chegar comigo e falar, Ramon, essa casa onde você mora, estão aqui meus documentos, os documentos dessa casa, me pertencem, é minha. Mas eu vou falar para você, caraca, não estou nem aí. Eu aqui tenho o poder. Eu tenho uma pistola para te ameaçar. Tu não tem uma pistola para me ameaçar. Então o governo fala dessa forma. Então, assim, essa casa onde eu estou morando pode ser de você e de 15 pessoas mais. Mas eu tenho aqui o poder. E eu vou exercer o poder da forma que eu quero. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Mas eu acho interessante, inclusive, Ramon, porque que nem, até onde que os militares da Venezuela eles estão corrompidos? Até qual patente? Existe uma patente para baixo onde que não tem essa corrupção, que não está determinadamente influenciada ou atrelada a todo esse processo? Sim, eu acho que aqueles soldados, aqueles que são mais utilizados, assim, eu acho que são eles os que não estão envolvidos. Assim, eu falo que a maioria dos militares estão envolvidos com casos de corrupção, e a grande maioria. Eu calcularia que, numa opinião muito pessoal, mais o 40%, 50% dos militares com uma patente alta estão envolvidos com casos de corrupção e participam ativamente, estão envolvidos ativamente desses casos, né? Mas assim, aqueles soldados e tudo mais, eu acho que, com exceção de alguns capitães, alguns coronéis e tudo mais, mas de forma geral, a grande maioria tem, de alguma maneira ou outra, um papel importante, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós temos o Arco Mineiro, né? E temos também o Estado Bolívar, né? Onde temos uma maquinária de trabalho incrível de garimpeiros. Temos presença de grupos paramilitares, temos presença, inclusive, de grupos chineses, russos, grupos militares também da Venezuela, e muitos deles estão nesse trabalho do garimpo, e um garimpo inconsciente. Eles estão tirando ouro, tirando qualquer tipo de mineral rico ali, de uma forma tão tranquila, porque eles sabem que tem a proteção, principalmente dos militares, e também a proteção política, né? Então, assim, eu acho que se a gente para ver, eu acho que seriam os soldados, que eles não estão tão envolvidos assim, porque eles estão atuando diretamente embaixo das ordens dos militares principais. É quase a corrente inteira do militarismo ali está corrompida em si. Porque eu sempre achei... Aí é onde que é a parte que eu acho interessante, que eu vejo assim, como que os militares ainda não se revoltaram, sabe? Porque é uma situação que, vamos lá, né? Qualquer pessoa que tenha pelo menos mais de 25 anos chegou a ver o declínio da situação como está o país. É perceptível, não é? É algo que chega a ser um ponto que fala, tá, mas espera aí, eu não tenho nem talvez 5% do que eu tinha antes. E como que o pessoal acha isso ainda aceitável, sabe? Como que o pessoal ainda considera no meio disso, e até os próprios militares em si, de falar, nossa, deixa eu aceitar essa condição absurda que está. Porque, como você mesmo falou, é uma ditadura diferente de outras ditaduras. É onde que gera esse questionamento sobre, sabe? Bom, eu acho que o Chaves teve muito a ver disso. Assim, o impacto de Chaves, ele transcende. Muitas pessoas sempre falam para mim, Chaves é o idiota, é o louco e tudo mais. Ele pode ser idiota e louco, mas ele era muito inteligente. Então, a figura de Chaves transcende. E todo esse pensamento, essa corrente de pensamento, ele ainda permanece na mente dos venezuelanos, ou de muitos dos venezuelanos, e particularmente dos militares. Sim? Embora muitos venezuelanos falem, não quero nada com militares, ainda existe esse medo. E é a palavra específica, o medo.
O medo por quê? Porque eles têm as armas, eles têm o poder, eles têm as formas de reprimir o povo, né? Na Venezuela, não existe nenhum tipo de lei onde você pode ter uma arma. Ao contrário, lá é proibida a utilização de armas. As únicas instituições que podem ter armas são, por exemplo, os militares, a polícia, algum outro tipo de órgão, né, repressório do governo. Então, você não tem como se defender. Mas, assim, voltando ao fator de Chávez, assim, a figura de Chávez, ele impactou tanto a população que esse tipo de pessoas e esse tipo de ações, ou de políticas que ele desenvolvia, ficam dentro da psique humana. Você termina se acostumando a isso. Quando você vê 1 dia, 2 dias, 3 dias, por um mês seguido, um mesmo comportamento, você termina normalizando isso. Então, embora atualmente o pessoal esteja cansado dos militares, eles estão aí por poder. E esse poder foi dado por Chávez. E você pergunta, por que eles não se revelam? É porque realmente aqueles militares que estão em cargos específicos, eles têm um passado e eles também estão envolvidos. Se os outros estão envolvidos com questões corruptas, esses aqui estão piores. Assim, se você para ver as sanções dos Estados Unidos, muitos militares estão ali, sancionados pelos Estados Unidos, né? Por crimes e tudo mais, né? Por corrupção e outros fatores também. Então, eles não vão querer dar um golpe de Estado, vamos supor, um golpe militar. Eu vou tirar o Maduro do poder. Não, eu deixo o Maduro ali. Eu estou tranquilo, estou de boa aqui. E capitães, coronéis e tudo mais que estão envolvidos nessa situação de corrupção, eles estão de boa. Eles estão ganhando, eles estão bem realmente. Eles estão muito bem. Eles não estão nem aí. Então, eles são bem, pensam dessa forma e não se importam com as outras pessoas. Os outros, não me importa. Mas eu estou tranquilo, eu e minha família está tranquila. E, por exemplo, você tem contato com outros venezuelanos assim no Brasil, certo? Sim. E que nem, junto com essa parte da eleição, até alguns momentos antes da eleição da Venezuela, tu viu que o governo atual do Brasil, onde que meio que passou panos quentes ali para a população, certo? Passou panos quentes ali para a relação do Maduro. Como que tu vê sobre essa parte de quando o Maduro veio para o Brasil e até de como foi a resposta em relação a ele ter ganhado as eleições? Pô, assim, a resposta do governo brasileiro foi muito ambígua. Foi assim, foi tipo, eu não, assim, eu estou em contra, mas mesmo é meu amigo. Foi o que eu vi, foi o que eu percebi. O governo atual e o governo da Venezuela, eles têm uma relação de faz anos, né? Temos aí o Foro de São Paulo. Chávez era participador, era membro ativo do Foro de São Paulo e tinha esses amigos aí. Então, eu vejo que os dirigentes atuais do Brasil, falando do presidente, né? Eles podem até falar, eles podem até dizer, eu estou em contra, mas vão continuar apoiando porque são amigos. É a mesma coisa. Só que lá na Venezuela, a ditadura realmente é uma coisa que impacta de uma maneira maior, né? Mas eles são a mesma coisa. E o que eu falo sempre para o pessoal, né, quando me pergunta, você pode colocar um socialista aqui no Brasil e depois colocar esse socialista lá na Turquia, na Turquia, e vai continuar sendo o mesmo socialista. Socialista, assim, onde esteja é socialista. Então, e eles nunca vão falar, ou eles nunca vão estar em contra de um outro socialista. Nunca, nunca. Então, embora aqui coloquem um comunicado, mandem uma carta falando, não faça isso com a embaixada da Argentina e tudo mais, por embaixo da mesa eles vão continuar tendo uma mensagem. E é uma mensagem onde eu vou ligar para Maduro, vou falar para vir para cá, para Brasil, para participar de um evento X. E com certeza Maduro vai vir para cá. Então, para mim, realmente, eu fico chateado, mas assim, em muitas ocasiões eu prefiro nem opinar ao respeito. Porque já me topei com opiniões assim.
Ramon, mas você, assim, na Venezuela é uma coisa muito diferente. Eu falo, não, para mim é muito diferente. Socialista é socialista onde esteja. E, principalmente nesse ponto que você mencionou, como você está vendo sobre essa parte das medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil, inclusive? Tu vê uma similaridade, de alguma forma, com a questão da Venezuela? Como que é? Bom, eu percebi algumas questões de totalitarismo, sabe? Eu percebi algumas questões que eu até me arrepio. Eu falei, caraca, que é isso que acontece assim? Mas, analisando de uma maneira mais profunda, Chávez, ele conseguiu ele conseguiu entrar em todas as instituições da Venezuela de uma maneira efetiva. E eu vejo que aqui no Brasil ainda temos essa oportunidade de recuar. E eu vejo também que muitas pessoas veem o exemplo da Venezuela e eu acho que não vai deixar chegar nesse ponto. Então, aqui ainda temos essa oportunidade de recuar e falar, para aí, olha aqui o que está acontecendo na Venezuela. O que ainda continua acontecendo na Venezuela justamente por causa de implementar políticas que estão se querendo implementar aqui no Brasil, né? Então, eu vejo que aqui no Brasil ainda temos essa oportunidade para recuar e falar, vamos fazer algo ao respeito. Muitas pessoas, o povo, né, realmente está informado disso, está informado a respeito disso, e eu acredito, eu espero, até porque eu não quero sair do Brasil, não quero fugir novamente de uma outra ditadura, e eu espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Mas você já chegou a cogitar de estar saindo do Brasil em relação sobre esses movimentos que foram tomados? Não, ainda não. Ainda não, porque não chegaram no ponto que é a própria Venezuela. Assim, você estava gestando aí desde o início e tudo mais, mas eu acho que não vai chegar muito longe. Eu acho que não vai chegar muito longe. Mas assim, fica o pensamento ainda de, cara, imagina se acontece, se vai mais além do que eu espero. Mas eu acho que não, porque, assim, são vários fatores que aconteceram na Venezuela e que aqui não, né? Por exemplo, temos a situação do bipartidismo, temos a situação de que o povo venezuelano, ele gosta de ter um héroe sempre na liderança, sempre gosta de umas votas, né, de um militar estando ali, colocando esse poder, essa força aí. Então, são questões que eu acho que aqui no Brasil, pelo menos no meus 6 anos no Brasil, eu ainda não percebi, né? Aqui é muito mais diferente. Essa parte dos militares me gera um pouco de preocupação, até porque o outro lado, por mais que seja contra a censura, ainda estava falando sobre a possibilidade de falar, não, por favor, militares voltem ao poder, né? Sim, sim. Que acaba gerando uma leve preocupação, diga-se de passagem. Né? Isso, acaba mesmo. E é preocupante também, é preocupante. Né? A gente já sabe como que foi um governo aqui militar e, bem, talvez não seria interessante até 2 governos militares, 3, se for ver. Porque a República surgiu a partir de um governo militar aqui no Brasil, como também a gente teve o outro do Vargas, e agora teve o último, que é o mais recente, que a gente tem memória, né? Só que a memória do povo, infelizmente, é uma coisa que eu sinto que não dura tanto, sabe? Sim, sim. Ver o passado e repetir os mesmos erros e achar que é aceitável. Sim. Ramon, e, por exemplo, você vê que existe uma forma da Venezuela sair da ditadura? Ai, meu amigo, sendo objetivo e falando a verdade, assim, falando de uma forma muito clara, eu acho que não temos um método assertivo por parte dos grupos da oposição, não temos uma metodologia clara, não temos uma rota clara, não temos um caminho certo, principalmente pelos grupos de oposição que são os maiores responsáveis para agirem contra do regime, né? Em contra da ditadura. Nesse momento, realmente, existem alguns fatores que vão terminar deixando o Maduro no poder, pelo menos por alguns anos mais. Como eu comentei anteriormente, né? Em maio apareceu uma notícia, uma informação, né? Onde o governo americano ele estava avaliando suavizar as sanções da Venezuela. E atualmente, essa notícia, essa informação é mais real, porque nós estamos numa crise no Meio Oriente, estamos numa crise lá no Israel, lá no Líbano e tudo mais. Israel ele está batalhando por 7 frentes diferentes, né? Temos Irã aí que também pode entrar, a gente está realmente na expectativa. E Estados Unidos,
ele não pode ter o luxo, né, de perder a Venezuela como um exportador de petróleo. Então, Estados Unidos prefere ter a Venezuela como está nesse momento, a impulsar uma crise dentro da Venezuela. Por quê? Porque uma crise dentro da Venezuela impactaria na exportação de barris de petróleo. E atualmente, inclusive, a exportação de barris de petróleo aumentou também na Venezuela. Nesse último mês, a gente vê que teve um aumento. E Estados Unidos está ali também no meio. Então, ele está suavizando essas sanções. E ele, assim, sendo nem Kamala, nem Trump, pode se dar esse luxo, né, de perder a Venezuela. Com base a isso, a gente pode analisar que realmente não é bom ter uma crise na Venezuela, porque impactaria diretamente os Estados Unidos. Então, assim, sendo claro, eu vejo os Estados Unidos como um aliado, mas nesse momento, por fatores econômicos, ele não vai querer se envolver numa mudança política. A mudança política na Venezuela, ou a mudança de governo, infelizmente, ela vai impactar e vai resultar numa crise dentro do país, ainda pior do que estamos. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, as pessoas que estão no poder, eles não vão soltar o poder facilmente. Eles não vão sair do poder com diálogo, eles não vão sair do poder com eleições. Eles realmente vão ficar até o final. Quando eu falo, essa daqui é minha caça, ninguém me tira, eu sou capaz de utilizar armas para me defender. E se você utiliza armas, e eu vou utilizar armas, então vamos ter um conflito. Então, se você me pergunta isso daqui a 10 anos, né, dependendo da situação, eu poderia dar uma outra resposta, mas pelo menos daqui a 5 anos não vejo que o Maduro vai sair do poder, a não ser que exista um milagre, alguma outra coisa. Não temos uma forma pacífica de sair de Maduro, ou de sair do grupo que está ali ocupando a liderança na Venezuela. Não temos. E para mim, assim, eu, como um cidadão, como um venezuelano, eu não tenho uma resposta certa nesse momento, a não ser uma resposta, um conflito armado. A não ser que seja um conflito armado, que aconteça uma sublevação lá dentro, ou que aconteça uma espécie de manifestação e o povo realmente chegue e tire do poder, mas assim, vai ter mortos, vai ter pessoas assassinadas, vai ter feridas e tudo mais, então realmente não temos uma forma pacífica. Eu escutei, tem vários analistas que sempre falam, olha, a oposição ela vai ter que iniciar o processo de diálogo pacífico com o governo venezuelano e infelizmente vai ter que se envolver com eles para chegar a um acordo e falar, olha, nós vamos ocupar alguns cargos ministeriais e tudo mais, porque se eles querem realmente sair de uma forma pacífica, vai ser a única maneira. Eu particularmente não gosto, porque eu não gosto de dialogar com esse tipo de pessoas, né? Mas ainda bem que eu não faço parte de grupos partidários e tudo mais, e minha opinião é mais que toda uma opinião de uma pessoa preocupada e que observa de uma maneira objetiva o panorama. Eu prefiro analisar isso dessa maneira. Mas com base a isso que eu falei dos Estados Unidos, eu acho que, assim, daqui a 5 anos a gente não vai ter uma saída efetiva de Maduro. E daqui a 5 anos, se realmente não sair Maduro, a gente pode fazer uma outra entrevista para avaliar minha opinião novamente. Com certeza. Não, o episódio que tu trouxe hoje é muito rico justamente por conta de ter em primeira mão todas as informações em si. Bem, né, Ramon? Eu espero muito que a Venezuela melhore ali de alguns anos para cá e consiga sair dessa situação atual que ela está, né? Mas, Ramon, gostaria de agradecer muito por esse episódio, um episódio rico, um episódio que tem muitas informações importantes para a gente conseguir entender como de fato está ocorrendo ali na Venezuela. Então, novamente, muito obrigado, Ramon, e aos ferrinhos que estão acompanhando até aqui. E até um próximo episódio. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado, pessoal. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.